Irmãos, amigos, você que nos assiste aí do outro lado da tela, quero convidá-los a abrir comigo o Evangelho de São João, capítulo 5. Capítulo 5 de São João, do Evangelho de João. João capítulo 5, versos 1 até o verso 8. Vamos meditar nesta palavra. Esperamos que Deus fale ao seu coração essa noite. Ele tem falado ao meu coração por meio dessa palavra. E acredito que Ele vai falar esta noite. Mas não só essa noite. Ele continuará falando ainda mais no seu coração. Amém? João capítulo 5, versos 1 até o 8. Nós lemos assim: passados essas coisas, havia a festa dos judeus. E Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existia ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico de Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali, um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhes: queres ser curado? Respondeu então o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, tomando o seu leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Irmãos, esse texto é um texto que muitas pessoas já pregaram sobre ele e podemos analisá-lo de várias perspectivas. Trazendo algumas informações sobre esse texto, que os estudiosos falam sobre esse texto, e aqui não é o nosso ponto de destaque, mas é bom mencionar alguns detalhes. Diz que aqui era o dia de festas, né? Que era tempo de festas, festa dos judeus. Essa expressão foi usada por João exatamente com a intenção de destacar esse período de festa dos judeus. Por quê? Porque o público-alvo de João aqui não eram os judeus, mas sim os gentios. E era importante saber que esse homem passara então num período de festividades judaicas. E é interessante que eu vi alguns comentários e eles divergem sobre isso. Uns dizem que aqui eram as festas das trombetas, outros abordam e explicam que possivelmente era também o dia da Páscoa ou do Pentecostes. Então, nessa questão de que festas eram, a gente não vai entrar em detalhes. Havia ali então um tanque, ele na realidade era 2 tanques com 5 pavilhões, em que tinha 4 pavilhões ao redor, digamos assim, aos lados dos tanques, e no meio, entre um tanque e outro, havia um pavilhão, certo? Eram 5 colunas, podemos dizer assim. 5 divisões, podemos dizer assim. Mas bem, esses detalhes é só a título de curiosidade, mas não é o ponto central do texto. E há uma curiosidade importante, porque diz aí que a partir do verso 2, irmãos, irmão Neto, até o verso 4, principalmente o verso 4, inclusive na minha Bíblia, que é a versão NVI, a internacional, ela está entre colchetes. Essa expressão que explica que ele esperava que se movesse as águas, que um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença. Essa expressão não está no original bíblico. E, inclusive, em algumas versões, ela não aparece. As versões Almeida, King James, a versão internacional, então aparece só aqui entre colchetes.
Mas por que quem traduziu dessa forma, ele quis exatamente explicar o que o verso lá na frente vai dizer, porque há então fundamento para essa informação, para terem colocado essa informação. Mesmo que não esteja no original, e a gente não pode dizer que não é inspirado por causa disso, é porque lá na frente diz, quando o aleijado diz para Jesus, não tem que me coloque no tanque, ficaria um pouco vago se não tivesse esse verso 4. E existia então essa lenda, e entre o povo judaico, existia essa lenda de que havia um tanque ali, e que aquele tanque, quando era agitado, um anjo vinha, e quem então colocasse ele no tanque, se ele colocasse a mão no tanque, ou tocasse nas águas, ele seria curado. E essa parte então é para exatamente explicar, quando ele diz, não tem ninguém que me coloque no tanque. Então há fundamento sim. É como algum teólogo, algum estudioso da Bíblia, do Novo Testamento, coloca um comentário bíblico para explicar. Nem por isso nós não estamos dentro do contexto da Bíblia, estamos sim. E aqui é exatamente essa parte que está entre colchetes, é para explicar a lenda que existia no povo de Israel, entre o povo de Israel, que quando alguém tocava naquelas águas, naquelas fontes, eles eram curados. Aqui eu chego então à análise do texto, pensando então na história desse aleijado, do encontro desse aleijado com Cristo. Agora sim, vamos de fato analisar o texto bíblico. Nós aqui analisamos umas informações paratextuais. A gente em língua portuguesa chama isso de paratextuais, aqueles elementos que não estão dentro do texto, propriamente no texto, mas no contexto do texto. E acabei de falar isso. E dentre os elementos textuais, aqui nós podemos pensar o seguinte: esse aleijado, então, já havia muito tempo, muitos anos, que procurava uma cura para a sua doença. Ele era então aleijado de inocência. O texto bíblico diz o quê? 38 anos. Só que na hora que ele decidiu, quando ele encontrou-se com Jesus, e decidiu buscar a cura, e essa cena da Bíblia nos faz perceber isso, aquele paralítico percebera então que toda a sua busca, que toda a sua empreitada tinha sido em vão 38 anos. Eu não sei quanto tempo, quantos anos ele esperava que alguém colocasse ele ali no tanque, quando a água era agitada. E aí eu não posso analisar se realmente um anjo vinha e agitava a água, porque eram lendas. Lendas é um tipo de gênero textual que tem um fundo de verdade, mas sempre com alguns detalhes a mais, acrescenta-se algo a mais. Então não posso dizer, mas nós podemos entender o seguinte, que a busca daquele paralítico durante 38 anos tinha sido em vão. Mas vamos pensar que a partir do momento que ele teve entendimento, e ele tentou ali, quando ele ouviu sobre aquela lenda, que ele tentava ser curado, ele não conseguia, porque não conseguia chegar até lá. E também ninguém o levava até lá. E essa história faz contraste com outra história da Bíblia, de outro aleijado, que quando estava precisando de uma cura, seus amigos levaram ele e colocaram ele por cima do telhado. Esse aqui, diferente do capítulo 5 de João, não tinha ninguém que fizesse isso por ele. Não tinha ninguém por ele. Talvez, a gente não sabe da história dele, tinha perdido os seus familiares. Não tinha ninguém que fizesse isso por ele. Mas a mensagem que fica aqui é: ele estava buscando a cura, ele estava buscando a bênção, ele estava buscando resposta no lugar errado, na fonte errada. Mas agora com uma novidade. Nos anos anteriores, Jesus não tinha aparecido na vida dele, mas agora ele estava diante de Jesus. E mesmo diante de Jesus, do Senhor e Salvador da sua vida, ele ainda naquele dia decidira buscar salvação, buscar resposta no lugar errado. Ele continuou buscando resposta, cura no lugar errado. Irmãos,
aqui eu já faço a primeira aplicação dessa noite. Veja, muitos anos eles buscam respostas, cura no lugar errado. E mesmo estando diante daquele que era a própria cura, que era a própria resposta, a verdadeira fonte de cura, a verdadeira fonte de salvação, mesmo assim, o que é que aconteceu? Ele ainda continuou buscando cura no lugar errado. É tanto que Jesus pergunta: queres ser curado? Ah, Senhor, mas não tem ninguém que me coloque lá, porque quando vão me colocar lá, vem uma pessoa antes, vem antes de mim, a multidão. Aí Jesus estava perguntando assim: você quer que eu te cure? Ele não estava perguntando: você quer que eu coloque você ali, naquele tanque? Não, eu sou a própria cura. Mas mesmo assim, ele diante da própria cura, da evidência de salvação, ele não conseguia perceber que Jesus estava ali diante dele. A salvação, a bênção, a cura estava ali diante dele. E é assim hoje também a humanidade. Muitas vezes, o próprio Jesus é a resposta, é a esperança para a humanidade. E todo dia ele se apresenta para nós como essa resposta. Mas as pessoas estão buscando fontes rotas, estão buscando beber de águas de outras cisternas, encontrar as respostas em outras cisternas. Mesmo Jesus já dando a palavra de salvação para ele, eles ainda estão procurando outras fontes. Irmãos, e a gente pode olhar para esse homem aqui do tanque de Betesda e dizer assim: como é que ele acreditava numa lenda dessa? E a gente vem para o tempo atual e existem muitas lendas, existem muitas propostas de salvação e de cura hoje em dia. Xamãs, o apóstolo tal, o reverendo cicrano, o médium, a ciência. Muitos se apresentam como resposta, muitas fontes de resposta para as pessoas. E as pessoas muitas vezes, por não ter em quem acreditar, acaba acreditando em qualquer coisa. E diz assim: eu não acredito em nada, mas ao dizer que não acredito em nada, há um perigo. Porque ninguém consegue viver sem acreditar em nada. Porque quando você diz não acreditar em nada, você pode acabar acreditando em qualquer coisa. Até mesmo nada é uma crença que você vai desenvolver. É só mais uma fonte. E essa história, ela vem exatamente nos ensinar isso. Irmãos, Jefinho foi meu aluno. A gente tinha muita aula de literatura, né, Jefinho? Não sei se você lembra de alguma aula de literatura, né? Mais ou menos, né? Mas, assim, na época, eu acho que eu trabalhei com vocês o Machado de Assis. E existe um conto de Machado de Assis que eu gosto muito. Um conto famoso, chamado A Cartomante. O conto começa com dois personagens conversando, Camilo e Rita. A narrativa, ela dá um certo suspense. O narrador não quer que você descubra o que Camilo e Rita são de fato ainda no primeiro momento da narrativa. Mas a gente sabe que eles estão ali num encontro de duas pessoas apaixonadas. E Rita diz para Camilo: Camilo, eu procurei uma cartomante essa semana, uma cartomante. E disse: mas você foi procurar uma cartomante? Você não tem vergonha? Acreditar em cartomante? Quem já se viu? Então ele dizia que não acreditava em cartomante. Ele dizia ser cético em tudo. Então Rita reverbera uma palavra bem interessante lá no conto, que hoje ela é repetida por muitas pessoas, que é uma frase que Machado de Assis, ele repete dos livros de Shakespeare. Rita disse para Camilo: Camilo, não diga isso, Camilo. Há muitas coisas
entre o céu e a terra do que aquilo que sonha a nossa vã filosofia. O que é que ele quis dizer com isso? Há muitas coisas entre o céu e a terra que eu não conheço. Então eu não posso dizer que não existe. É muito fácil alguém chegar para outro. Isso existe, isso não existe. Não existe demônio, não existe anjos. Existe. Eu não posso dizer porque há muitas coisas entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia. Isso é uma frase de Shakespeare. E é repetida no conto lá por Rita. Ao dizer isso para Camilo, Camilo só faz rir dela. E ela diz, não ria de mim, não debocha de mim. Eu fui ver, o meu propósito de consultar a cartomante é para saber se você realmente me amava. E o que é que a cartomante falou? Perguntou Camilo. Ela disse sim, que eu amava você, que você me amava. Tá vendo? Mas isso era o óbvio. Não, mas eu tinha muitas dúvidas e tal. Tudo bem. O conto, então, continua. E esse mesmo Camilo, totalmente cético, aquele que não acreditava em nada, além do que ele pudesse enxergar e tocar, assim como Tomé, não acreditava em nada. Um dia, ele recebe uma carta. E nessa carta, e aí o conto deixa um suspense. É tipo uma ameaça. Eu já sei de tudo. A narrativa começa a desenrolar aí, Vaninha. É como se Rita e Camilo fossem amantes. E ele tivesse agora se deparado com a situação em que ele estava sendo descoberto. Ao receber essa carta anônima. Ele se desespera. Ele se desespera de tal maneira que ele não sabe mais o que fazer. E sabe o que é que ele faz? Ele, então, fica com aquela dúvida. E um dia ele vai passando de frente da cartomante, a mesma cartomante que Rita um dia havia consultado. E ele vê lá a placa, na mesma rua que Rita tinha indicado. A cartomante, desvende o seu futuro, tire todas as suas preocupações. E ele, desesperado, foi um momento que, quando ele passava no Tilbury era uma carruagem da época, uma árvore tinha caído no meio da estrada. E ele agora estava esperando. E quando ele estava esperando, passou na cabeça dele, ele cogitou a ideia de entrar e ver o que a cartomante tinha para dizer sobre aquela carta. Realmente ele estava sob ameaça de morte ou não? O que é que vocês acham que ele fez? Aquele homem cético que dizia que não acreditava nada em Deus, nada de sobrenatural, nada além do céu e da terra. Ele entrou para consultar a cartomante. Ele entrou. Eu não vou dizer o final da história, que é para vocês ficarem curiosos e quererem ler. Mas quando ele entra, a cartomante simplesmente acalma o coração dele, dizendo que tudo será bem. Se termina bem ou se não termina, vocês veem depois, podem ler. Mas eu quero extrair daqui desse conto da cartomante uma ideia de que nem aquele homem que se declara mais cético, mais ateu, mais indiferente a qualquer tipo de crença ou religião, ele um dia ele pode procurar uma fonte de resposta para a vida dele. E assim aconteceu com Camilo. É por isso que muitas pessoas, quando estão no desespero, procuram um xamã, procura uma cartomante, alguém para ler as cartas, um tarô, alguma coisa do tipo. É por isso que pessoas, quando estão desesperadas, mesmo não acreditando em nenhum tipo de religião, liga sua TV ou vai na internet e se depara com alguma pregação, com algum culto, com alguma mensagem, seja de um padre ou de qualquer religião, porque ele tem um vazio. Ele necessita crer. Faz parte do DNA humano essa busca de algo, de acreditar em algo. E se você não acreditar em Jesus, às vezes até mesmo por implicância, para não achar que está sendo diminuído, porque as pessoas vão dizer que você não é inteligente, e às vezes a gente, por não acreditar nisso, acredita em qualquer coisa. Nós tínhamos um amigo aqui na cidade, e Neto conhecia muito bem, porque pregou para ele muitas vezes, que
fazia questão de, no meio da rua, questionar a Bíblia, questionar Deus, dizer que era impossível que alguma virgem concebesse, né, tivesse um nascimento, se não fosse com uma relação sexual. Irmão Neto sabe de quem eu estou falando muito bem, né, irmão Neto? Mas no último momento de desespero, desespero de Camilo, podemos dizer assim, ele aceitou Jesus porque ele sentiu necessidade de Deus. E eu percebia muitas vezes, que quando eu estava pregando ainda na outra igreja, ele aparecia na porta. Às vezes, essa questão de dizer que não crê em Deus, não crê nisso, é uma capa, a capa de ateu. Uma folha de figueira que a gente se esconde. E ele estava se escondendo ali. Porque muitas vezes no culto, ou quando o irmão Neto pregava ou falava, o irmão Neto chegou até a me dizer uma vez, né? Ele não dava atenção, eu parei, eu desisti. Mas continuava orando, mas ficava, né, irmão Neto? Então é impossível alguém dizer. E eu achava engraçado, porque ele dizia que não acreditava em Deus, mas às vezes acreditava em OVNIs, né? Estudava sobre OVNIs. Eu ficava pensando, ou saiu de um extremo para outro. Eu entendo, pastor Gilvan, que ele acreditava em Deus, sim, porque ele culpava Deus de alguma coisa. Exatamente. Então, se ele culpava Deus de alguma coisa, é porque ele acreditava que Deus existia. Geralmente, se a gente for procurar, tem até o filme, né? Deus Justo está morto. Se a gente for procurar, é porque realmente a gente tem alguma decepção e que a gente quer atribuir a Deus. E como é que eu posso? Eu converso muito com uma pessoa que se diz agnóstica. E ela às vezes culpa Deus de tudo. Cadê Deus? E o silêncio. Então você está acreditando. Então é interessante isso, na verdade. Mas é interessante porque ele acreditou nos OVNIs. E não respeite, se alguém quiser acreditar, acredite. Mas o que eu quero dizer, se alguém não acreditar em Jesus, vai acreditar em qualquer coisa. Ou em outra coisa que não é Jesus, mas vai acreditar. Não é verdade? Irmãos, eu vou fazer uma brincadeira. Uma brincadeira não, algo assim que é real. E às vezes a gente pode até dizer assim. Nossa, isso é brincadeira do irmão Gilvan, né? Do pastor Gilvan, isso é brincadeira. Mas eu vou falar uma coisa aqui, até já disse outra vez, mas vou repetir de novo. Existem essas igrejas que pregam muita prosperidade, né? As promessas de prosperidade. Você que está em dívidas, você que está sofrendo, venha para a reunião dos empresários. Aí eu ia passando diante das igrejas dessas que passam da prosperidade lá no centro de Natal. E lá, estava lá, reunião dos empresários, sei o que, das suas dívidas. E eu passando na porta, nunca senti vontade de entrar nessa igreja, nunca. Mas naquele dia, eu assim com as dívidas, né, irmão? Meio assim pensativo para baixo. Rapaz, estou muito derrotado, estou com muita dívida, muito problema. Será que é assim? Será que o Filho de Deus é para ter isso? Olhei para a placa. Será? Será? Eu cogitei. Pensei assim um minuto. Eu podia entrar para ver. Nunca pensei isso na minha cabeça. Não, vamos embora. Mas o que eu quero dizer, mas teve esse pensamento. Mas por quê? Porque é igual o Camilo. No conto da cartomante. Quando ele viu a placa da cartomante, que adivinhava o futuro, que tinha as respostas, ele perguntou, será? E às vezes, muitas vezes, muita gente muito inteligente, que usa o seu racional, quando vê qualquer oferta de uma resposta que às vezes não é Jesus, ele cogita a possibilidade de fazer aquilo, de acreditar naquilo. Será? Mas por quê? Porque isso é o ser humano no momento de fraqueza, com um estado emocional fraco, no momento em que você está debilitado. Às vezes é uma crise no casamento, às vezes é um problema financeiro que você não vê mais solução, às vezes é
uma tristeza profunda. Então, às vezes, eu vou acreditar nisso. Oi, meu amor. Então, meus irmãos, às vezes isso acontece muito. E foi aqui o que aconteceu. Mas, irmãos, deixa eu partir aqui para o momento final. O que fica daqui? Às vezes, a resposta está no nosso lado. Bem aqui, ó. Jesus, queres ser curado? E sabe o que é que nós estamos dizendo? Não tem ninguém que me coloque lá no tanque. Toda vida que eu vou tentar me aproximar, vem outra pessoa, toma minha frente. Não é isso muitas vezes que acontece? Ele não estava olhando para Jesus, que era a solução do seu problema. Jesus diante dele. Eu não estou perguntando se você quer que eu coloque no tanque. Eu estou perguntando se você quer salvação. Se você quer ser curado. Irmãos, muitos de nós, muitas vezes, Jesus está diante de nós, oferecendo salvação. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Ele está à disposição para enxugar a sua lágrima. Mas muitas vezes nós preferimos continuar, manter as nossas tradições antigas. Muitas vezes alguém que é de uma religião prefere manter seus santinhos, suas crenças, suas tradições. Mas porque meus pais eram assim, procurando fontes. Outros, mesmo no meio evangélico, se converteu, mas veio para o meio evangélico e aderiu novos ídolos. Às vezes um político, às vezes um apóstolo dentro da própria igreja. Achando que a resposta está no apóstolo. Achando que a resposta está na almofadinha abençoada, na água abençoada, na água ungida. E nós temos que saber que as respostas não estão nessas coisas. Isso são fontes rotas, são cisternas vazias. Mas por que será que muitas pessoas fizeram promessas a santos, fizeram peregrinações e foram respondidas? Por que será? Gente, muitas vezes, irmão Neto, eu não sou daquela pessoa que diz que ali foi o inimigo que fez bem às pessoas. Eu acredito que às vezes é a fé. Jesus disse, tua fé te salvou. Às vezes, a pessoa tinha fé nas coisas, no amuleto, na água benta, na água ungida, no travesseiro isso, no travesseiro aquilo, e teve uma cura, uma bênção. Mas aquilo ali não foi a coisa que fez, mas Jesus, a pessoa tinha tanta fé, que Jesus olhou para ela, para a situação dela, e respondeu. Então Jesus é a verdadeira fonte de salvação. Jesus responde. Eu vou contar uma ilustração aqui de um livro que eu estou lendo. Quer dizer, faz um tempo que eu estou lendo, mas não terminei. Marcos Lucado. E nesse livro de Marcos Lucado, conta uma história de uma cidadezinha no interior dos Estados Unidos. E essa cidadezinha tinha uma tradição. E nessa tradição dizia que tinha uma família, que o anjo entregava, desde 1600 e pouco, o anjo entregava àquela família uma vela, acendia uma vela. Era uma família que fazia velas. E de uma noite de Natal, da véspera de Natal para amanhecer o dia de Natal, o anjo vinha do céu. Aí eu me lembrei dessa história para encaixar com o anjo aqui de João capítulo 5. Vinha um anjo do céu, acendia a vela, era uma lenda. E aquela família, por tradição, acho que era de 20 e 24 anos, por tradição entregava a vela a uma pessoa da cidade que tivesse um problema sério. Vamos supor, se fosse hoje, irmão Neto. Aí hoje, vamos entregar a vela ao irmão Neto. Com 24 anos depois, vinha outra família que seria abençoada com a vela. Chegou um pastor novo na cidade. E aquele pastor, Vaninha, não acreditava nisso. Aquele pastor estranhava, mas também respeitava a fé dos irmãos. Mas aí, irmãos, o dia 24 estava se aproximando.
Aí chegou uma família e disse: ei, o aluguel que eu não estou podendo pagar esse ano. Foram tentar convencer, comprar lá um dos descendentes dessa família que fazia vela. Essa vela você vai ter que dar para mim. Só que esse casal nunca tinha dado a vela. Era a primeira vez que ele ia dar a vela. Essa vela você vai dar para mim. Depois vinha outro: quero marcar um chá. Aí conversava com ele: a vela você vai dar para mim, que eu estou com um problema financeiro muito grande. Cada um levava um problema e dizia: você tem que levar a vela para mim. Fosse aqui em São Bento, com certeza Naldinho ia pedir essa vela, eu iria pedir, Neto ia pedir, Eduardo iria pedir, Vani, irmã, cada um tem uma necessidade, não tem? Ou tem aqui que não iria precisar? Todos nós temos uma necessidade. A cidade quase toda, várias famílias, e eles toda noite conversavam lá: mulher, eu estou com dúvida. O problema de fulano é muito grande, mas o de ciclano também é. E agora, para que a gente vai dar a vela? Se a gente der a vela para ciclano, fulano vai ficar com raiva. Sabe o que aconteceu? Na noite de Natal, quando eles estavam fazendo as últimas velas, que era para a vela para o culto, as velas caíram e se misturaram. E a vela que eles diziam que o anjo acendia se misturou com as outras. E agora, mulher, o que a gente vai fazer? A vela sumiu no meio das outras. A gente faz o quê? Vamos fazer o seguinte: a gente dá a vela a cada família que pediu e diz que foi a vela que o anjo tocou. Vocês imaginam o que aconteceu no final da história? Todo mundo recebeu a sua bênção. Agora eu pergunto: era a vela? Foi a vela, um milagre foi a vela do anjo? Foi a fé deles, foi o Jesus. Foi a fé em Jesus. Então, muitas vezes, as pessoas dizem: mas eu confiei no apóstolo tal, ele orou e eu fui curado. Eu confiei no irmão tal, eu confiei no santo. E às vezes numa estátua, né? E ele disse que obteve resposta. Mas será que foi? Será que não foi a fé dele? Jesus olhou para ele. Mas hoje Jesus está dizendo: pare de ficar depositando sua fé, sua força em coisas vãs, em fontes vazias. Irmãos, aqui eu vou finalizar dizendo o seguinte: por quanto tempo mais você vai permanecer ainda buscando respostas em fontes vazias? Às vezes pode ser num filósofo que você admira, não há problema nisso, mas às vezes você não encontra resposta. Pode ser às vezes na ciência, pode ser num canal que você gosta muito, pode ser no pastor que você admira, pode ser num pensamento de vida que você tem, mas que você percebe que essas coisas, elas funcionam por algum tempo, ela alivia a sua dor, ela ajuda você a encarar certas situações de vida por algum tempo, mas depois passa. Vocês lembram do exemplo da mulher samaritana? Quem lembram? De certa forma, aquela história ilustra a mensagem de hoje. Jesus chega para ela, do mesmo jeito ali, do que aconteceu com esse paralítico. A mulher diz assim: Jesus, tira água para mim, eu já tentei. Não é essa água aí não que eu estou falando. A água que eu lhe der, jorra para a eternidade. Nunca mais você terá sede. Ela estava procurando fontes rotas, cisternas vazias. Ela estava na fonte errada. Do mesmo jeito esse paralítico: ninguém me coloca na fonte, mas eu sou a fonte de salvação. E aqui eu faço algumas perguntas. Qual é a sua paralisia hoje? O que é que te faz parar? Por quanto tempo você vai continuar assim? Esse jovem era 38 anos. O que é que te impede de ser um cristão melhor? O que fez você parar na vida?
Quantas vezes, se você fazer uma análise do que aconteceu 10 anos, em que você avançou? Você avançou em algo? Você melhorou em quê? Ou ficou parado durante esse tempo? Uma paralisia espiritual? Será que Deus não teria muito mais coisas para fazer na sua vida? E que Deus poderia usar você de muitas outras maneiras? Poderia ter usado esses anos que se passaram, mas ainda há oportunidade, há chance, mas não fica mais parado. O que é que te faz parar hoje? São as tradições, as crendices do passado? São suas superstições antigas? O que é que te faz parar hoje? É a cosmovisão? Seria por acaso um pecado acariciado? Seria por acaso um sentimento de culpa? Seria por acaso um sentimento de culpa? Olhe, vou dizer algo aqui, Vaninha, bem interessante. Existe um problema sério na nossa vida. A culpa que os outros colocam em nós. A gente às vezes não se sente mais culpado, irmão Neto, mas as pessoas continuam nos culpando. Mas a pior culpa que o ser humano tem é a culpa que ele mesmo coloca em si mesmo. E que não consegue se perdoar. E que trava, e que faz com que ele pare e não avance espiritualmente, que ele não tenha mais vontade de orar, de ler a Bíblia, de se relacionar mais com ninguém, e que muitas vezes se tranca num quarto, e chora, e não sabe, e não consegue mais reagir, fica parado. E para finalizar, agora sim, eu conto a história do elefante. Não sei se vocês já ouviram, os que já assistiram algumas mensagens minhas, já ouviram essa história. Diz que o elefante era um bebê elefante, colocaram as correntes nele. E ele tentava se soltar de todas as maneiras, fazia toda a força possível, mas não conseguia reagir, não conseguia quebrar as correntes. E foi crescendo, e foi crescendo. E ele foi desistindo, porque ele tentava muitas vezes, desistiu. Mas cresceu, se tornou um elefante adulto. Ele tinha força, se ele tentasse mais uma vez, fazia só assim, quebrava as correntes. Mas ele não tentava mais, porque a sua mente estava presa ao passado, presa ao momento que ele tentava se soltar das correntes e não conseguia. Então muitas vezes, nossa mente, nossa vida, está presa ao quê? Ao passado, às correntes do passado. A gente acha que está lá ainda. Jesus já nos perdoou. Talvez a pessoa que você machucou já tenha perdoado você, mas você não consegue se perdoar. O que é que te prende hoje? O que te faz paralisar hoje? Seria por acaso um vício que não consegue mais abandonar? Que mesmo depois de muitos anos de igreja você ainda mantém? Tem pessoas que se convertem, mas continuam no vício do álcool, lutando contra aquilo, das drogas ou do cigarro. E às vezes isso impede de ser um cristão melhor. O que é que te impede de ser um cristão melhor? Seria por acaso o preconceito, a indiferença que você tem com o irmão? Ou seria algum trauma do passado que você não consegue mais superar? Uma traição, por exemplo? É isso que te faz paralisar? Jesus hoje está dizendo: queres ser curado disso? Eu tenho a cura, me recebe. Hoje, você tem a oportunidade que esse paralítico, que aquela mulher do poço de Jacó teve. Qualquer outra tentativa, qualquer lugar que você tende a correr ou pretende correr, cartas, búzios, tarô, conceitos filosóficos, ciência, muitas vezes drogas, consultoria espírita, pode até funcionar por um tempo, mas depois não poderão te dar a paz que você precisa, porque como disse, você vai beber hoje dessa água. Jesus disse: bebe, mas ela vai matar a sede apenas por um pouco de tempo, mas a água que eu lhe der jorrará para a eternidade. Amém? Quero chamar o irmão Neto aqui para louvar o Senhor Deus, mais uma vez encerrar essa programação, e apelo ao seu coração para que você, esta noite,
Receba o Senhor Jesus, a verdadeira cura da sua vida. O que é que te faz chorar? O que é que te dissesse? O que é que você já procurou? E hoje não consegue perceber mais que tem solução para a sua vida. Receba Jesus, procure Jesus. Pois só Ele é capaz de dar a verdadeira cura, a verdadeira bênção, que pode transformar, que pode mudar a sua vida. Não só apenas agora, mas todo sempre. Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.